Oi, eu sou a Marjorie. Eu sou a Sara. Eu sou a Machi. E esse é o Pode Hablar. Hoje estamos muito cultas, sem álcool, café e chocolate quente, porque eu sou uma criança e não bebo café. E no episódio de hoje... eu acho muito chique falar e no episódio de hoje a gente vai falar de um tema importantíssimo, né? O feminismo, ele ainda é importante pra gente? Ele é importante? Spoiler, né? Sim. Não... Mas a gente vai debater sobre isso, conversar e tudo mais. Como sempre, a gente traz o trecho de um livro e hoje a Sarinha que trouxe. Vou ler uma frase não, uma página de um livro que eu tô lendo recentemente, que o título do livro a Marjorie vai colocar na legenda embaixo, mas é A Bruxa Não Vai para a Fogueira neste livro. Acho que é bastante conhecido. Ser uma mulher é estar pronta para a guerra, sabendo que todas as probabilidades estão contra você, e nunca desistir apesar disso. Ou seja, fodeu. Você já tá é uma fodida. guerreira. Levanta a cabeça. Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai. Antes de começar a debater, eu acho importante abrir um parênteses aqui e deixar muito claro uma coisa. O feminismo, ele não é o contrário de machismo. É óbvio, é contra o machismo é ruim, gente, em qualquer ângulo, de qualquer maneira. Mas a ideia do feminismo não é diminuir os homens ou tornar homens menores que mulheres. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus. É pelo contrário, conseguir igualdade, conseguir pra gente os mesmos direitos que eles têm. Deixando isso bem claro, porque eu acho que muita gente tem essa visão de feminismo. De que, tipo, você é feminista, então você odeia homens. Isso, um pouco. Mas eles dão motivo, né? Vamos lá, peraí. Não tem muito a ver com feminismo. Eu acho que nem se eu não fosse feminista, eu ia odiar um pouco homem, sim. Foda. É foda, porque é isso. Então, deixando isso bem claro de que a ideia do feminismo não é diminuir, rebaixar homens, é conquistar pra gente coisas mínimas, né? Que os homens já têm desde sempre, direito de nascença, e a gente tem que se fuder muito pra ter. E qual a diferença? Só porque eles têm entre as pernas? O que às vezes nem serve pra nada, pra ser bem sincero. A ideia é que a gente conquiste as coisas que os homens já têm, geralmente de nascença. E aí eu tava até falando com a Sara, e eu até comentei contigo também, que eu fiquei impressionada, que eu não sabia disso, eu achei que essa lei tinha vindo antes, né? Mas eu descobri que a lei da igualdade salarial para as mulheres, ela surge somente em 2023. Surge não, ela é aprovada e passa a ser uma lei somente em 2023. Eu já tinha 23 anos, eu já trabalhava CLT desde os 17 anos. Eu tinha 10. Ou seja, a gente é... 10? Não, amiga. Não sei. 2015? 2023, amiga. 2023 agora? Eu tinha 10 anos, tá com quanto agora? 12? Ficou tinha... chocada, né? Amiga, 2023. E essa lei mudou alguma coisa pra gente? Mudou, mas a gente continua ganhando menos, né? Um fato interessante, por exemplo, todas nós trabalhamos na área da educação infantil. E a porcentagem de mulheres na educação infantil é muito maior do que no ensino fundamental e no ensino médio. No ensino fundamental, é médio, assim, digamos. Tem um pouco mais de mulheres do que no ensino infantil. E no ensino médio, tem muito mais homens do que tem no fundamental e no infantil. Adivinhem em que área da educação eles ganham mais? Tadã! Fica aí a dica pra vocês. No ensino médio. O ensino médio ganha mais porque tem mais homens. E gente, eu não sou burra. Eu sei que um professor de ensino médio tem geralmente mais formação, precisa de uma formação específica, não só a pedagogia. Mas nós, da pedagogia, a gente não se forma só em pedagogia, né? A Magi, por exemplo, não é só pedagoga, é psicopedagoga, professora de artes. Fala aí sobre a sua experiência. Então, galera, é agora que a gente surta. Não, mas é real. Eu até acredito que a pedagogia, ganha menos por onde ela vem, né? A história da pedagogia, que em tempos, né, mais arcaicos, faz um tempo atrás, era como o que sobrava para as mulheres que estavam começando no campo laboral e tal. Eram mulheres que vinham de dinheiro também, o marido tinha dinheiro e ela falava, eu quero fazer alguma coisa, então vai lá ser, professora de educação infantil. Uma das primeiras e únicas profissões para as mulheres também. Então eu acredito que vem daí, né? É estrutural, isso também de, professora vai ganhar menos porque ela tá ali cuidando, ela não tá fazendo nada, é o trabalho que sobra para a mulher, mas não é para ela se manter. Que a gente, que mulher tem, né? Maternidade, zelar. E nasceu para isso, entendeu? É o lugar da mulher, o trabalho da mulher tem que ser ali na educação. Então o homem não vai ir lá cuidar da criança, era o que acreditavam, né?
porém o salário sempre se manteve baixo Até hoje. para nós. Estamos aí ferrados. Não, e é triste, cara. Não, mas até no ambiente das artes, tu vê homens que às vezes pegam um trabalho ou fazem um trabalho artístico e é muito mais valorizado, assim. Tipo, e as mulheres são esquecidas. As mulheres, ao longo da história, foram sempre anônimas. Quando elas faziam boa arte, bons quadros, boa escrita, literatura e tal. Esquece quem é. Não se sabe quem é essa mulher, entendeu? Então, eu acredito que a gente, ao longo da história, foi diminuída e foi esquecida. E hoje, tipo, cabe a nós, mulheres jovens, trazer de novo e dar valor a, tipo, a nossas ancestrais, as pessoas que fizeram coisas por nós. É isso. Valeu. Até a gente trabalhando com criança e como a gente tá na faixa etária um pouco menor, hoje, esses 2 dias, ontem e hoje, eu presenciei, assim, acontecimentos na sala, de que, tipo, uma criança de 2 anos, uma menina de 2 anos, já chamando a outra de filhinha. De o quê? De mamãe filhinha, de filhinho. Ah, Sabe, esse negócio assim, por que que condicionado a cuidar. E eu ensino a mulher, porque esse é o tema, né? A gente já tá acondicionada a ter filhos, a zelar, tipo, até o sentimento de cuidado, né? A maternidade já tá tão implantada na gente, né? Uhum. E qual o problema se a menina não quiser ser mãe, sabe? É justamente, eu acho que isso que a Mari falou, né? A sociedade condiciona a gente a cuidar de qualquer maneira. Tu tem que saber cuidar. Uma mulher, ela cresce sabendo cuidar porque a gente é condicionada a brincar de boneca, a brincar de papai e mamãe, a brincar de casinha, a brincar... O menino brinca do quê? Brinca de bombeiro, brinca de polícia e ladrão, brinca de qualquer outra coisa que não seja cuidar. E crescem sem aprender a cuidar. Uma vez eu vi uma tirinha de um menino brincando com uma boneca, um carrinho de bebê e tal. E chega uma menina e questiona ele. Questiona ele por ter essa visão machista que é implantada na gente, já cultural. Questiona ele de tipo, ai, por que você é menino? Por que você tá brincando de boneca? Não sei o quê. E ele olha pra ela muito, tipo assim, eu tô brincando de ser pai. Né? Eu tenho pai, o pai também deveria Também cuidar. deve ser ensinado. Tem que ter esses filhos a ser pai. Tem que ensinar a cuidar também, não necessariamente ser pai, porque eles também têm o direito de não querer verdade, ser pais, né? Mas, tipo, também precisam ser ensinados a cuidar, né? A gente trouxe outros fatos também sobre o feminismo. Eu acho que apesar da gente já estar no século XXI, 2025, tem muita gente que ainda acha que o feminismo não é necessário, ou que é um extremismo, ou é mimimi, exatamente. Esse é o ponto. É mimimi, são chatas demais. Por exemplo, a Marge trouxe alguns, mas lembrei de um agora também. A Lei Maria da Penha, no Brasil, no Uruguai tem uma parecida, né? Eu separei ela aqui também. 2017, eu acho que chegou E no Brasil ela chega em 2006. Eu já tinha 6 anos de idade, tipo, já era uma criança que não tinha total noção ainda, né? Mas, enfim, já sabia meio que o que é certo e o que é errado em relação, tipo, uma pessoa bater na outra não é certo. Mas a Lei Maria da Penha só passa a ser válida em 2006. Tipo assim, gente, quanto tempo precisa matando a gente, no caso. Quanta caminhada, né? Quantas mulheres tiveram que se posicionar, ir lá, conversar, movimentar a política. Até então era absurdo. Sim. Como assim eu vou ser preso? Como assim eu vou ser preso por bater em mulher? Bater, né? A mulher é minha, sabe? Tipo, esse senso de propriedade privada que a gente falou também no vídeo passado. Não, e repensar, eu acho também a política, porque a política, quem tá lá na política, né? A maior parte são homens. Uhum. Então, homem não pensa em nós, né? Sim. É muito, muito louco, assim. Então, as leis parece que não nos protegem de verdade, parece que... o dedinho, adorei. E assim, ó, pra você, mulher principalmente, que acha que o feminismo é mimimi, saiba que se você tem direito ao voto, a escolher o político que te representa... Foi por causa a gente dessas não é mulheres foi por causa do que feminismo. lutaram. Se o seu parceiro cometer um crime contra você e você pode ir lá, existe uma delegacia da mulher, uma delegacia exclusiva para mulher para proteger de crimes, funciona, nem sempre, mas tá lá, já existe uma lei que protege a gente, foi por conta do feminismo. Foi porque a gente saiu por aí falando aquele clichê, né? Queimando sutiã, Né? foi porque em praça pública, porque a gente saiu por aí dando de louca, como a gente é taxada, que você tem direito a muitas coisas, direito a ir e vir, direito a estudar, A usar a mulheres roupa não que tinham, quiser. a usar a roupa que quiser, A se entendeu? posicionar, né? Nos lugares Porque a gente públicos, até privados. então a gente você não tem Saladinha direito. mais fica bonita. quieta. A gravar um vídeo desse tipo, a assistir um vídeo desse tipo também, né? Em outra época você Ou a seria... falar esse tipo de coisa. Em outra época você seria queimada em praça pública, tá bom? Só pra te deixar. Se você acha que o mimimi é feminismo, que o feminismo é mimimi,
vai ser queimado em praça pública. Tô brincando. Cancelado. Então, olha, vou trazer um fato um pouco chocante, foi até pra mim, porque eu nunca tinha parado pra analisar. A Marjorie, que me contou até que a lei do feminicídio Passou a ser válida, né? passou a ser válida crime em 2015. Gente, esses dias, tá? Esses Tipo, dias. pra mim foi pra mim faz pouquíssimo tempo. Foi 10 anos atrás, mas mesmo assim. A gente É, olhou assim, a uma moça secada, passou né? olhando muita gente, assim. Mas é realmente muito chocante, assim. Porque a lei do feminicídio, pra quem não sabe, ela diz que é crime matar uma mulher por ser mulher, que é o que muito que acontece, né? Então, gente, 2015, foi ontem, sabe? O que mais precisa? Então, eu acho que para concluir esse rolê, né, de que se você diz, ou se você acha, se você pensa que o feminismo é mimimi, a gente, como feminista, e eu tô dizendo, gente, coisas muito importantes foram conquistadas pra gente. Muito importantes. Tipo assim, direito à educação. Gente, mulheres não poderiam estudar, não podiam ler, não podiam. Sabe? Então, se você acha que o feminismo é mimimi, manda um recado pra quem acha que o feminismo é mimimi, Sara. Vai se fuder. Ah, adorei. Foi Não, meu- sei lá, melhor é tipo, fato, galera, melhor que esse não procure tem. estudar mais, ou se você não tem outro, não opine. Ou não fala o que as outras pessoas Cala a falam, boca, entendeu? fica no Vai teu lá, pensamento, lê, é isso. lê um pouquinho. Tipo, Hoje em dia as pessoas criticam tanto ou batem tanto numa tecla, mas não tem consciência nenhuma repete, mano. Faz uma coisa que só repete e nem sabe o que tá falando. do que. sabe? Exatamente. É uma parada assim. Então, assim, E é isso. É isso, saibam que o feminismo ele é mais que importante. Não é porque a gente está no século XXI, que a gente está em 2025, que a gente já conquistou muita coisa, que a gente não precisa mais do feminismo. Muito pelo contrário, A ainda gente precisa muita coisa pra conquistar ainda. A gente ainda vê as mulheres morrendo, né? Na Todos os TV, dias. vocês que têm o telefone, o Instagram, TikTok, vocês veem como as mulheres estão sendo mortas brutalmente, feminicídios, né? Um cara que pegou a namorada, deixou dele, pum, vamos matar porque ela me deixou. Tipo, cara, vai pra terapia. Sério. Se trata, não mata. Tipo, ela só não quer ficar mais com você. Mas deu, entendeu? Por que ela tem que morrer? Né? Quantos homens abandonam o hogar e tal, e eles continuam a vida deles? Quantos homens têm um monte de mulher e a mulher, tipo, que tá ali na casa não pega uma arma pra matar ele, entendeu? Eu acho, até me trouxe um ponto agora que vai ser um pouco engraçado, que esse assunto tá hypado. Mas, tipo assim, homens, quando traem, vão pro Legendários, né? Mulheres, quando traem, são mortas. Não que seja certo trair, enfim, cada um com seu cada qual. Mas, né, vamos repensar um pouquinho. Por que a gente normaliza homens traírem e irem subir a montanha pra mulheres que passam pela mesma situação são taxadas de tudo. Apedrejadas. Ainda Literal. apedrejadas, literalmente, assim. São taxadas de tudo quanto é coisa, assim. Então vamos tá dando uma repensadinha aí, vamos estar apoiando causas feministas. Você que é homem e gosta de mulheres, precisa também apoiar o feminismo. Porque, de novo, o feminismo não é querer rebaixar homens. É para que a gente simplesmente tenha os mesmos direitos que vocês têm, sabe? E a gente ainda tem pouquíssimos. Pode não parecer, mas a gente ainda tem pouquíssimos. Tem muita luta a diferença ainda, é muita gritante. caminhada, né? Diferença é gritante. Então a gente precisa de cada vez mais mulheres loucas, sabe? Loucas. Loucas e lobas. Loucas e lobas. Que falem, que se expressem, que enfim, que se coloquem, que deem as suas opiniões. Conversa. E de botem- homens também, né? Homens que estão junto na calça, conversa com outros homens, porque tem muitas vezes que homem só escuta o outro homem. Parece que quando a mulher fala, tipo, aquilo não é válido, sabe? Mas se tu tem um colega e tu vê que o colega tá fazendo qualquer coisa errada, tipo, não sei, acossar uma menina na rua, fala, cara, isso não tá bom, isso não é legal. Mas fala, porque tem homens que só escutam outros homens, galera. E um fato, eu acho que é bem legal de mencionar, isso que a Mari falou, que você é homem e você se diz, eu apoio a causa feminista, eu não sou machista, eu isso e aquilo, mas você faz parte de uma roda de amigos onde eles fazem esse tipo de coisa e você fica quieto. fica quieto, tipo, mas eu não apoio, mas você fica quieto, você tá sendo condescendente, tá? Você tá deixando com que isso aconteça, então você tá sim colaborando para que a sociedade ferre mais ainda com a gente. A gente é tão ferrada, gente, vamos ver. E outra coisa, né? Se a gente fosse citar tantos exemplos aí de situações em que uma mulher fez alguma coisa e foi
Pedrejada. E homens fizeram a mesma coisa e semanas depois caiu no esquecimento e a gente ia ficar aqui 1 hora falando. Porque uma delas, você tá bem famosa até, é a Luísa Sonza, né? Que foi traída. Luísa Sonza. Luísa Sonza. Desculpa, Luísa, se você estiver. Se estiver olhando esse vídeo, Manda um beijo pra gente, Luísa, te foi adoro. quando ela traiu lá. Traiu. Ela traiu? Ah, não. Sei lá, né? Se traiu ou não. Também não vou fazer esse detalhe sei, agora. não tava lá. Mas lá na época que ela era casada com o Whindersson Nunes, meu Deus do céu. A mina nunca foi comprovado se ela traiu ou não, mas foi Um detalhe importante, ele é quem terminou com ela. Quem foi cancelada na internet? Ela. E um caso, daí, até um tempo atrás, ela tava namorando o Chico, né? Chico Moedas. Traiu ela. Meu Deus, ele virou o reizinho na internet. Quem ficou hypado? Quem ganhou engajamento? Quem ganhou Ele. dinheiro em cima disso? Quem ganhou música em cima disso? Ele. Entendeu? Enquanto ela ficou sendo taxada do quê? De ridícula. Pra quem fala disso na Ana Maria Braga? Porque é direito dela. Porque a Ana Maria Braga, como uma outra mulher, abriu espaço pra que ela expressasse o sentimento dela ali. E foda-se, tá ligado? Tem que expressar mesmo. Foi canalha e é isso. Ela ainda foi boazinha, simpática, ouviu muito. porque assim, mais longe, né? Você seria entrevistada. Aqui, tipo, eu queria falar do aborto legal, que foi no Uruguai, né? 2012 e tal. No Brasil ainda tem muitos movimentos. O Brasil tá muito atrás sobre isso. Tem muitos movimentos, eu vejo, tipo, na rua, até mesmo 8 de março, né? Quando as mulheres saem na rua pedindo isso, né? E no Uruguai foi uma coisa que se deu, tipo, acredito, de uma forma até meio decisiva e incisiva, sabe? Muito, mais, não, menos, vamos falar, menos da metade da população, tipo, não estava de acordo com o aborto legal, falava, não, agora as mulheres vão começar a usar isso como método anticonceptivo. Ah, galera, meu Deus, tipo, não, ninguém mais vai se cuidar, não vai usar camisinha, não vai tomar mais essa pílula, porque vai querer abortar, vai sair lá. É porque é super prazeroso abortar. Tipo assim, a gente escutava muitas coisas sem noção, mas o Estado, que naquele momento era Frente Amplio, não, de esquerda, não consultou, falou, não, o aborto vai ser legal, porque ele não vai ser obrigatório, ele é legal. Quem quiser abortar vai ter a possibilidade de abortar num hospital digno, cuidado, segura, papapá, mas não vai ter que fazer uma coisa ilegal. E muitas mulheres de baixa renda, tipo, que queriam abortar antes do aborto ser legal, acabavam morrendo, porque, tipo, iam em clínicas clandestinas que não eram boas. Se coloca em risco, né? Coloca em risco. Não tinha informação, né, de noção de, eu posso abortar com quanto? 12, 13, quantas semanas? Não tinha essa informação. E hoje, no Uruguai, tu tem a possibilidade de ir no hospital, conversar com os médicos, com psicólogos, com assistente social, e é um processo que eu acho que é ruim, fazer um aborto, claramente, mas lá no Uruguai tu se sente abraçado e entendido, e profissionais que estão ali para isso vão te ajudar nesse caminho. Então não importa se tu tem muito dinheiro ou pouco dinheiro, teu aborto vai ser um aborto seguro. Então acredito que isso deveria ser para todos os países, sabe? Legaliza o aborto. Quem quiser abortar, aborta. Quem não quer, não aborta. Fica a dica, Brasil. Eu acho que, tipo, se trata de uma questão de saúde pública, não é uma, a minha opinião pessoal é que eu sou contra o aborto, não aborta, porra. Se tu engravidar, não aborta. A minha opinião pessoal é que tá tirando uma vida. De novo, não aborta, pois geralmente quem tem essa opinião é homem, nem engravidar o filho da engravida, né? Vamos lá. E tipo assim, é justamente uma questão de saúde pública, porque legal ou ilegal, as pessoas vão continuar abortando, tá? Chega essa ponto, independente. As pessoas morrem fazendo isso. A gente vê no Brasil, a gente mora num estado, num lugar muito privilegiado. A gente mora no sul do Brasil, em Santa Catarina, em Florianópolis, que é um lugar que as pessoas, geralmente a maioria das pessoas tem mais acesso à informação, é uma capital metropolitana, então, enfim, várias coisas. A gente não vê, pelo menos explanado, muitos casos assim. Mas, mano, se tu for olhar em outros lugares, norte, nordeste, qualquer outro lugar, na verdade, aqui também, é que não é tão publicado, na verdade, a quantidade de meninas e mulheres que morrem fazendo um aborto numa clínica clandestina, tomando um remédio sozinha que tu comprou pela internet, sabe? E, mano, não é prazeroso abortar. Ninguém quer... ninguém pensou, tipo, hoje eu vou ali fazer sem camisinha e se eu engravidar é só fazer um aborto mesmo. Ninguém gente, pelo amor de Deus, se alguém pensa assim, Meu Deus, mano. Vamos tá revendo aí os seus conceitos, Mori.
Mas, gente, isso afeta o nosso corpo, isso afeta a nossa mente, isso afeta o nosso espírito, isso afeta tudo que a gente tem. Emocional, hormônio. É um movimento grande, galera. Sim. Muito, muito, muito. A escolha de abortar não é uma escolha não pensada. No Brasil, por exemplo, agora veio o projeto de lei de que meninas estupradas não poderiam mais abortar. Que loucura. Gente, Gente, Tem que viver com aquela. Além de ser um trauma emocional que você tem fisicamente, você ainda tem que gerar uma vida cuidar dela sem Cuidar saber se dela. cuidar. fruto de uma coisa que Na você violência, né? sabe? Não. Fruto de uma violação do teu corpo, uma violação de tudo Exato. que tu é, sabe? Sim. E, tipo assim, você que é homem, para e pensa agora. Imagina, a sua mulher tá voltando do trabalho de noite. Sua mulher, a sua filha, a sua amiga, a sua melhor amiga, a sua irmã, qualquer mulher que tenha muita importância pra você. Tá voltando do trabalho de noite, ela é abordada por alguns caras e é estuprada. Alguns meses depois ela descobre que tá grávida. Você vai na frente de um juiz e esse juiz diz que ela não pode abortar. Você, junto com ela, vai ter também que criar essa criança. Enfim, só fechando a pauta do aborto, vai ter um corte bem bruto aí antes disso, porque acabou a memória do celular e a gente não vai dispensar esse vídeo, né? Faz parte. E é isso, né? É a questão de saúde pública. Alô, Brasil, vamos estar se tocando. E é isso, né? Próxima pauta. Gente, um parênteses nesse vídeo pra dizer que a gente tá gravando aqui no Café e Bar Largo da Alfândega, no centro de Florianópolis. E os moços que trabalham aqui foram muito queridos, viram a gente apoiando o celular numa caixinha. E a gente não ganha, a gente ganhou nada mais nada menos que um tripé. Simplesmente, tá, amores? Cê Então é se louco, mudou tamo o muito- ângulo aí. É por Melhorou. isso. Agora nós temos um tripé, tá bom? É só pro vídeo de hoje? É só, mas a gente tem. Pra finalizar, pra finalizar, é isso o vídeo de hoje. Eu não sei finalizar um vídeo. A Marjorie sabe. Então, é isso, galera. Pensem, repensem os conceitos de vocês. Pesquisem. Ah, Marjorie, mas eu não sei de nada. Pesquisa. Mano, a gente tem chat GPT hoje em dia. Joga aí no chat GPT. Rainha. ó. Conquistas do feminismo. Rainha. Ele é meu parça. Conquista do feminismo, ou porque o feminismo é importante. Mano, você vai achar muita coisa boa e legal sobre isso. Existem outros canais também. O TikTok tá aí. O TikTok é uma grande fonte de pesquisa também. Quem não gosta de ficar lendo, procura um vídeo no TikTok. Tu vai achar, certeza, sabe? E que é muito válido, tanto pra homens quanto pra Uma eternidade depois.